Tá? Mas percebe? Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Estamos aqui na Ouvibeja para falar aqui de um tema que nos é querido a nós, que estamos envolvidos aqui na produção do porco alentejano de montanheira, que é o montado. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos oradores deste colóquio, à engenheira Ana Cristina Moreira, à engenheira Isabel Calha e ao engenheiro Inocêncio Seita Coelho. O engenheiro Inocêncio Seita Coelho já está reformado, mas foi um técnico que desenvolveu um trabalho muito grande no INEAV e colaborou em vários estudos ligados ao montado e ao porco alentejano. A engenheira Ana Cristina Moreira também é uma pessoa que também tem sido sempre muito colaborante e muito preocupada com estes temas do montado, e a engenheira Isabel Calha também. Têm sido pessoas sempre muito preocupadas com as questões do montado, sobretudo nas zonas mais a sul de Portugal, com os problemas que têm no declínio. E aquilo que estamos aqui hoje, que iremos aqui falar neste colóquio, será para abordar aqui os temas ligados ao declínio do montado. Portanto, o tema é a vegetação dos montados em áreas afetadas por declínio, a situação particular de Ourique. Portanto, isto teve como base, este trabalho teve como base um projeto do Grupo Operacional do Declínio do Montado, um estudo que foi efetuado em áreas, em explorações da zona de Ourique, afetadas por declínio, e resultou neste trabalho que, no fundo, espelha aquilo que foram as conclusões e aquilo que serão as recomendações, de certa forma, para mitigar e minimizar os problemas do declínio do montado. Muito obrigado aos oradores que irão, de seguida, expor e falar deste tema. Só para complementar, é um problema de facto muito grave o declínio do montado, sobretudo nas regiões mais a sul de Portugal. É um problema multifatorial. Temos a seca, que é de facto um dos talvez maiores problemas, que depois potencia todos os outros problemas a nível sanitários do montado, das doenças, as pragas, fragiliza muito o montado e torna-o muito vulnerável depois de todos os outros problemas que daí advêm, sanitários, pragas e doenças. Felizmente este ano tivemos um ano excelente, isso é visível no campo, as árvores estão de facto com um vigor muito bom, mas infelizmente a tendência será que cada vez mais anos secos e cada vez mais secas prolongadas e de facto o montado está a sofrer muito com este problema. E sem montado não é possível haver montanheira. Isso afeta diretamente o porco alentejano, porque para termos produtos de excelente qualidade, transformados e frescos, como presuntos, DOP e IGP, o presunto Santana da Serra IGP, o presunto e paleta do Alentejo DOP, é necessário montado. Portanto, a engorda, o acabamento tem que ser feito no montado. E se não houver montado, não teremos seguramente estes produtos de excelência. E, obviamente, para as explorações que dependem muito do porco alentejano, é um problema para o seu rendimento. E, aliás, o montado não é só para o porco alentejano, temos vacas, temos ovinos no seu subcoberto, temos um sistema agro-pastoril, temos sombra, temos cortiça, temos lenha, portanto, há uma série de produtos, daí advém de montado, temos biodiversidade, temos, enfim, uma panóplia de bens e serviços que o montado favorece e promove. Eu não vou alongar mais, muito obrigado a todos pela vossa presença. Iria passar então ao primeiro orador, que eu não sei como é que estão organizados, é a engenheira Ana Cristina Moreira, que vai dar iniciar.
A engenheira Ernestina Moreira tem a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu agora precisava era do meu PowerPoint. Não, eu acho que isto está a funcionar. Eu vou dar mais jeito de falar de pé e era... está aqui, ok. Para ir passando os slides. Ora bem, como o engenheiro Nuno Faustino já falou, portanto, esta publicação veio no seguimento de um projeto que tivemos com a ACPA, que é um grupo operacional, que é o declínio do montado. Só ver se eu consigo aqui. Declínio do montado. Eu não consigo apontar nada. Tá. Não consigo apontar. Bom, não interessa. O projeto, portanto, veio e surgiu da colaboração de parceria de algumas entidades, como aqui se vê, e realmente a ACPA era o líder deste projeto e nós pertencemos ao INIAV. É claro que, tal e qual como o engenheiro Faustino disse, este problema é um problema que vem afetando já há longos anos, há longas décadas, especialmente o sul de Portugal e, em particular, as zonas mais interiores, e é multifatorial. Portanto, temos fatores abióticos, como ele referiu, a seca, até os solos, os próprios solos, a textura do solo, que vai de certa forma, condicionar também a quantidade de água no solo, e muitos outros fatores, como a própria gestão do montado. Tudo isso são fatores que vêm interferir no enfraquecimento das árvores e que vêm torná-las mais suscetíveis a doenças e a pragas. A doença, ou seja, o micro-organismo que mais se encontra e que é mais associado e que aparece com maior frequência, de facto, em declínios com montado e árvores doentes, é um homiceta que foi introduzido e que é considerado uma das 100 espécies introduzidas mais nefastas no mundo. Só para ter uma... Isto é para... Ora bem, o objetivo principal deste projeto era, muito rapidamente, encontrar uma gestão sustentada do montado, tendo por base práticas culturais que fossem fáceis de... com viabilidade económica, que fossem aplicadas em larga escala. Para isso, propusemos-nos encontrar a lista de espécies suscetíveis e não... portanto, hospedeiras e não hospedeiras, da fitóptera em plantas herbáceas e lenhosas, avaliar o potencial antagonista de algumas dessas espécies, especialmente de herbáceas, que estão presentes na vegetação do montado contra esse patogénio, e preparar uma mistura de plantas que englobassem as plantas alelopáticas e pastagens já conhecidas para reduzirem todo digamos, a atividade do patogénio, porque o seu controle biológico, como vamos ver, é de facto difícil, e elaborar um mapa em que pudéssemos ter as áreas previsíveis de maior risco de infecção. Só para ter uma noção, nós temos aqui, eu agora precisava aqui do... Portanto, este organismo, está aqui o ciclo, nós só temos aqui a fase assexuada aqui em Portugal e na Europa toda, e sempre que ele tiver, ele é um organismo que habita no solo, sempre que ele tem condições de temperatura e umidade, ele produz estes esporos que se vão diferenciar, como veem aqui, nestes, que são esporos pequenos, mas que têm flagelos e que vão nadar e normalmente são transportados pela água superficial do solo. Portanto, ele tem normalmente uma larga distribuição e muito rápida pela água, e, portanto, é muito difícil o seu controle. Como disse o engenheiro Faustino, nós temos aqui um problema multifatorial e temos realmente os fatores abióticos que são extremamente importantes, o solo, com a sua textura. Aqui por exemplo, nos solos do sul em particular, do Ourique, são solos normalmente pobres, esqueléticos, pouco diferenciados, e que vão, de certa forma, regular também o teor de água que existe no solo e a fertilidade. Depois temos as mobilizações, que ainda hoje são muito utilizadas, como vamos ver, e a exposição e a topografia. Todos estes fatores vão influenciar o quê? Aqui o microbioma do solo, que é a quantidade de micro-organismos que existem, em particular na zona da rizosfera, que é onde tem maior atividade microbiológica e bioquímica. Por outro lado, também a vegetação natural, como vamos ver, é muito importante, porque na vegetação natural nós vamos ter hospedeiros, e vamos ter hospedeiros com sintomas e sem sintomas. E, portanto,
Ele está lá, nas suas raízes, mas não produz doença. Portanto, todo este processo aqui dos hospedeiros é extremamente importante. Os solos, como eu acabei de dizer, em geral, aqui na zona de Ourique, aqui não, na zona de Ourique, são regossolos ou leptossolos, são aqueles que predominam mais. Aqui estes pontos pretos, nós só fizemos até 2018, fizemos este mapa onde temos, portanto, isto é, pontos onde detectámos a fitóftora, e já temos muitos mais, mas de facto ela está largamente distribuída. E, portanto, estes solos são realmente uns solos muito maus para as plantas e tem que ter algum cuidado com isso. Fizemos um levantamento só muito rápido dos pedidos de abates de árvores no Concelho de Ourique, entre 99 e 2018, e verificámos que a freguesia de Ourique foi a que apresentou uma maior atividade, uma maior área afetada e um maior número de árvores abatidas, e foi particularmente nos anos mais secos e de maior temperatura onde de facto observamos o maior número de árvores abatidas. Portanto, a temperatura e a umidade têm muita influência. Também fizemos alguns approaches relativamente com a medidas culturais e a indicadores de declínio, feitos com alguns inquéritos a alguns produtores da região, e verificámos que as mobilizações, em particular as gradagens, ainda são muito utilizadas, que também existe ainda gado, e muitas vezes o gado bovino não tem o encabeçamento que devia ter tido para a área onde ele está instalado e devia ter mais mobilidade, e utilizam muito como a trebocilha como, de facto, um adubo verde. Por outro lado, também eles nos indicaram que a mortalidade já vem há décadas, portanto, eles próprios já vêm observando uma mortalidade, quer do sobreiro, quer da azunheira há bastante tempo, que tem uma fraca ou muito pouca regeneração natural e que cada vez têm a menor densidade, os povoamentos cada vez são menos densos. Ora bem, para nós darmos aqui tentar melhorar toda esta problemática, vamos ter que trabalhar o solo e as plantas que lá existem. E os solos são considerados um dos habitats com maior diversidade do planeta. São os solos e é também o mar. Portanto, as pessoas esquecem-se, pensam que é tudo no ar, mas não é. O solo é onde temos a maior diversidade biológica, que só se conhece 6%, que é muito pouco. E, de facto, a rizosfera, como eu disse há pouco, é a zona do solo, à volta das raízes, onde temos a maior atividade microbiológica e bioquímica. Portanto, as plantas produzem compostos que vão excretar para o solo e que vão influenciar aqui o microbioma, bactérias, fungos, vírus e outros organismos que se encontram aqui. Então, eu desliguei. Peço desculpa. Já está. Enganei-me aqui na tecla. E o que acontece é que alguns destes compostos que são excretados pelas raízes das plantas têm atividade antimicrobiana. E é isso que nós gostaríamos de aproveitar. Isso chama-se alelopatia. A alelopatia vai ser falada pela minha colega. Eu vou só dizer que poderá ser a interação química das plantas entre si, entre planta a planta, e entre as plantas e os micro-organismos. E ela pode ser direta, como se vê aqui, como pode ser indireta. Isto é, que a planta emana os seus aleloquímicos, podem ser voláteis ou excretados pelas raízes, e vai imediatamente ter efeito nas plantas que estão ao seu redor e próximo, ou pode, de certa forma, ir influenciar os micro-organismos e eles depois é que vão ter essa resposta. Ora bem, nós fizemos, para a seleção das plantas hospedeiras e não hospedeiras, fizemos em condições controladas e fomos analisar todas estas famílias que aqui estão e fizemos algumas árvores, alguns arbustos e umas herbáceas. Foi o que testámos. Aqui é o resultado. No caso dos pinos, aliás, tudo aqui são plantas leguminosas. Temos alguns pinos, uns quercos, uns eucaliptos, uns cupressos e algumas arbustivas. E acontece, todos eles são hospedeiros, todos eles têm o H. Ou seja, o fungo está nas raízes deles todos.
O que acontece, o que está vermelho para cima é a perda radicular das plantas. Temos, por exemplo, aqui o Pinus alpensis e o Quercus coccifera, que são altamente suscetíveis e, portanto, morreram bastantes plantas, mas temos em contrapartida o Pinus nigra e o Pinus de pinha, que são muito mais tolerantes e que nem sequer mostram sintomas. Bem, o Cupressus sempervirens também. O Cupressus lusitanica perdeu alguma biomassa, mas também não teve sintomas nenhum de doença. No caso dos eucaliptos, o Eucalyptus globus mostrou alguma perda de biomassa, aliás, todos os 3 espécies de eucaliptos, mas não apresentou sintomas de doença. No entanto, em condições de campo, eu já detetei Phytophthora em eucalipto e, de facto, também sem sintomas de doença, bem como no Pinus spinacer. O Pinus spinacer mostrou algumas plantas que morreram, teve alguma mortalidade, mas em condições de campo naturais não mostrou doença, embora estivesse infectado. No caso aqui das arbustivas temos os cistos. Os cistos, todos eles, são extremamente sensíveis e, portanto, suscetíveis. E encontrei já bastantes no campo, isto são em condições controladas, mas no campo encontrei bastantes mortos já pela infecção e, portanto, secos. Em contrapartida, as lavândulas são muito mais tolerantes. No caso das herbáceas, no caso, por exemplo, das fabáceas, nós fizemos aqui três famílias, fabáceas, poáceas, onde estão aqui, ali são leguminosas, aqui são gramíneas e aqui são as crucíferas, e conseguimos perceber que, em princípio, os trifólios têm uma resposta relativamente interessante, sem grande problema. Inclusivamente o micalieno é bastante interessante, é relativamente tolerante, mas os lupinos, todos eles são hospedeiros e têm uma outra característica que eu mostro mais à frente, que é aumentam o inóculo do solo, aumentam o inóculo do patogênio do solo, ou seja, depois vão ver que eles aumentam. O caso da serradela, muito interessante, porque a serradela teve algumas plantas no início que morreram, mas depois, no final, as plantas que sobreviveram, que são infectadas, isto tudo são plantas infectadas, tiveram um aumento enorme de biomassa. Uma coisa muito interessante e sem sintomas, mais tarde. A mesma coisa se passou no cereal secal, que não é hospedeiro, mas teve um crescimento acima das plantas não infectadas, bem como o lóleo perene e o braquipódio distáquio. Embora este seja hospedeiro sem sintomas. Aqui, no caso das brassicáceas, tivemos só a Sinapis alba, que foi infectada, depois as outras não foram infectadas e a Brassica nigra e a Eruca vesicária são tolerantes e esta também não é muito suscetível. Isto é só um esquema, um resumo daquilo que eu acabei de dizer. Cá está aqui o coccífera, que 80% das plantas morreram, o alpensis 67%, são altamente suscetíveis. Aqui também os cistos também tiveram bastantes mortes, portanto morreram bastantes plantas, são muito, muito suscetíveis. E depois temos algumas que têm características interessantes, como os trifólios, os próprios lóleos também não têm problema, portanto a maioria não são hospedeiros de Phytophthora, o que é muito interessante, embora tenham perdido alguma biomassa, especialmente radicular, não sabemos porquê, mas de facto não são infectados. Agora aqui é que está a densidade do inóculo, ou seja, é? Está bem. Assim já se ouve. Aqui, na densidade do inóculo, como eu disse há pouco, é que é interessante. Porque temos, por exemplo, plantas como o centeio, o secal cereal, que era, como eu já disse, tolerante, não mostrou sintomas nenhumas, mas apresenta uma quantidade de colónias programa de solo elevadíssima, o que quer dizer que pode ter bastante impacto na epidemiologia da doença, ou seja, pode, digamos que, hospedar o patogénio, não desenvolver sintomas nenhuns, pensamos que ele está, de facto, saudável,
e ele vai propagando a doença. É o caso deste, o lupinus angustifolius bastante, não é? Como se vê aqui, e a própria Brassica nigra. Portanto, esta é uma situação muito interessante que acontece com muitas plantas que desconhecemos. Por último, a minha colega vai falar sobre isso, mas portanto, selecionámos algumas plantas destas que não eram hospedeiras, selecionámos como plantas alelopáticas, que tinham características, tinham compostos interessantes, e foram-se preparar extratos aquosos dessas plantas. Fomos ver em condições in vitro o efeito inibitório. Ele tinha efeito inibitório quer no micélio, quer inibia também estruturas do próprio patogénio. E fizemos também in vivo, aqui em estufa, onde fizemos aqui uma comparação pusemos três quercus, Sobreira azinheira e o Quercus fagínea, em que depois cada um dos vasos, este solo era um solo trazido do campo já com fitóftora. Portanto, nós não pusemos fitóftora, o solo já tinha fitóftora do campo. Foi do montado em Coruche que tinha fitóftora. E depois juntámos a Diplotactis e a Eruca, que são duas espécies alelopáticas, e o Lupinus luteus, que é uma planta extremamente sensível. E verificámos que, este ensaio durou cerca de 2 anos e tal, verificámos que, através das folhas, que os níveis de fenóis produzidos eram muito reduzidos nas plantas nas plantas de quercus que estavam associadas às alelopáticas. Ao contrário do que acontecia quando estava, por exemplo, a termocilha ou Lupinus luteus. E, de facto, quando retirámos o ensaio, passado 2 anos e tal, foi possível reisolar a fitóftora do solo e das raízes das plantas que lá estavam, de Sobreira, azinheira e Quercus fagínea, nos vasos que estavam associados com a termocilha. Ou seja, ele tem uma capacidade de resiliência e as próprias plantas conseguem mantê-lo durante muito tempo nas suas raízes. Fizemos também isso in vivo, em que pusemos, portanto, plantas de Sobreira azinheira germinadas com pouco tempo, em suspensões de solo não estéril, portanto, era uma suspensão de solo tirada de um solo que não tinha fitóftora, e associámos depois esporos do patogénio e uma suspensão radicular de uma planta com alelopatia em diferentes concentrações. E verificámos que só a modalidade que não tinha os tais extratos radiculares é que foi infectada, as outras não. Portanto, os compostos químicos dos extratos radiculares daquela planta conseguiu, de certa forma, proteger as raízes da infecção. Bom, observámos também uma coisa que eu não vou falar, é um trabalho que está a sair, é que verificámos que estes extratos tinham efeito na microbiologia do solo. Portanto, nós não sabemos se é só o extrato em si que tem efeito, se é também, como falámos há pouco, a alteração no microbioma, ou seja, nos micro-organismos. E verificámos que os extratos estimulavam o desenvolvimento bacteriano e também conseguiam aumentar a diversidade de bactérias. Isto é um trabalho que vai sair também em pouco tempo. Bom, agora no campo. Até está aqui o senhor André da Laborela. Ora bem, nós fizemos a avaliação do crescimento radial anual de sobreiras e azinheiras em 2 montados. Fizemos nos Montes Altos, que é só da azinheira e que é perto ali, está situado perto da aldeia de Fernandes, e na Laborela, que é um povoamento misto de azinheira e sobreiro, que está em Panóias. Verificámos que os dois os solos são idênticos, são regossolos, pelo menos a classificação é idêntica. Aqui nos Montes Altos fez uma fertilização com calagem e na Monte da Laborela não teve fertilização, tem uma pastagem natural, na outra fez uma pastagem melhorada e ambos têm fitóftora no solo. O que verificámos em 2 anos consecutivos é que as azinheiras, em vez de aumentarem o seu crescimento, digamos, radial, diminuíram. E este ano foram outra vez feitas medidas e continuaram a diminuir.
Portanto, há uma redução, há um decrescimento anual de menos 1,1 milímetros. O que não acontece no sobreiro, que tem um crescimento não muito eufórico, porque aqui também não é a zona melhor para o sobreiro, mas tem realmente um crescimento positivo de 2,6 milímetros. Portanto, nós verificámos neste trabalho que as azinheiras, que eu já foi publicado, está aqui, eu já foi publicado, que as azinheiras apresentam uma diminuição sazonal do diâmetro radial em 2 temporadas consecutivas, mas foi na laborela onde se observou o maior decréscimo que evoluiu para um decréscimo perene ao longo dos 2 anos. E nos Montes Altos, em contrapartida, conseguimos observar um retomar do crescimento no outono de 2022. Portanto, estes resultados estão de acordo com alguns relatos anteriores que já têm feito os nossos amigos espanhóis, na interação entre a fitóftora e alguns fatores abióticos, como seja o stress hídrico e outras condições microambientais, neste caso, provavelmente por ter tido fertilização, os montes altos estariam melhores as plantas lá, ou por ter tido, inclusivamente, uma outra pastagem. Isto é só para mostrar, nós fizemos também comparação, ainda estamos a fazer, entre fotografias aéreas de 1979 para o Conselho e imagens de satélite de 2018. E aqui vou mostrar, porque falei aqui nestes dois montados. Em cima temos a laborela, em baixo temos os montes altos. Verificamos o quê? Que há uma redução da densidade do povoamento, como se vê aqui em 79, tinha uma maior densidade do que tem em 2018. Portanto, aqui houve uma maior perda de arvoredo, o que aqui não é tão evidente. Isto é só uma curiosidade para aquilo que vem a seguir. Ora bem, na alteração do uso do solo no Conselho, nós ainda não conseguimos acabar o mapa das áreas de risco, mas estamos a fazer. Verificámos que a mortalidade, isto é tudo no Conselho de Ourique, a mortalidade, temos aqui um povoamento, uma floresta densa de sobreiro e azinheira, mas que depois, em 2018, aqui a 79, em 2018 já reduziu. Como se vê aqui, as clareiras reduziu bastante. Verificámos também que a exposição a norte e a sul dava algumas diferenças, portanto, a norte é o ciclo verde, aqui é a sul, e portanto dá algumas diferenças também nos povoamentos. Verificámos também que havia alteração mesmo do uso do solo, porque enquanto aqui nós temos povoamentos de sobreazinho, aqui passámos a ter áreas agrícolas e povoamentos de eucalipto. Portanto, há alteração também do uso do solo. E observámos que existem novas plantações de sobreiro, que aqui tínhamos, portanto, olival, aqui tínhamos, se não estou em erro, aqui não, também sobreazinho, e aqui temos aumentos de sobreiro nestas duas. Portanto, para concluir, na alteração do uso do solo, verificámos que entre 1979 e 2018 há uma diminuição da área de montado sobre azinho, há um aumento das áreas de matos da área agrícola, do pinha-manso e também de eucalipto, mas também temos novas instalações de sobreiro e de azinheira, em particular de sobreiro de 25 mil hectares e azinheira de 16 mil hectares. Verificámos também que a fisiografia tem muita influência no declínio e na vitalidade das plantas, que existe, toda a gente sabe, uma diminuição da densidade dos povoamentos e uma maior incidência em mortalidade nos solos mais esqueléticos, são os leptossolos. Como notas finais, evitar semear ou plantar espécies que sejam hospedeiras de fitóftora, quer sejam sintomáticas ou assintomáticas, em particular nas áreas mais predispostas à infecção, daí que faz falta realmente o tal mapa, para ver quais são as áreas que são mais conducíveis, para evitar a manutenção do patogénio e a sua disseminação. Sugere-se substituir as termoceiras do lupinus lúteus e angustifólios por vícia sativa. A vícia sativa é uma planta também leguminosa, muito interessante, que não é hospedeira e tem um comportamento muito interessante. Os azeveiros também são plantas cujos resultados indicam que não contribuem para a manutenção do patogénio nem para a sua disseminação,
E o centeio, como eu já referi, embora tolerante, aumenta o inóculo do patogênio no solo, pelo que se indica que deve evitar a sua sementeira em áreas características conducivas para a doença. Podem fazer a mesma sementeira de centeio, mas em áreas que não sejam muito conducivas para a doença. As plantas que produzem compostos podem induzir a redução da atividade, são de grande interesse e deviam, nós não fizemos esse trabalho, não conseguimos fazer, deviam ser introduzidas em pastagens já conhecidas e semeadas, porque vai não só reduzir a população, ou pelo menos a atividade do patogênio, como também vai contribuir para uma melhoria dos solos. O decrescimento radial que é observado na azinheira pode, e no meu caso, aquilo que eu penso é que está relacionado com a presença da fitóftora nas raízes, visto que a azinheira é um hospedeiro extremamente suscetível, muito mais suscetível que o sobreiro, ou com o Quercus faginea, ou com outro tipo de Quercus. E este parâmetro é um parâmetro que, se for, enfim, avaliado ao longo do tempo, pode ser um indicador de possível infecção. E pode, porque só mais tarde, muitos anos mais tarde, é que vai ter esse reflexo e as pessoas vão perceber, de facto, que aquelas plantas estão infectadas e que estão doentes. E depois já não há possibilidade de reverter. Portanto, aqui seria, quando se visse que elas não cresciam, era interessante aquela planta ser ou adubada, ou, enfim, ter outro tipo de tratamento que não tem normalmente as azinheiras. Por último, a comparação nas áreas de montado entre 79 e 2018 no Conselho de Ourique evidencia a mortalidade em algumas zonas ao longo deste período e está associada à presença do patogênio em combinação com outros fatores, como já falei. O mapa do Conselho de Ourique ainda não sei quanto determinado, mas irá indicar áreas de montado afetadas com declínio e avaliação do risco de infecção em áreas não afetadas. E, por último, eu acho que era importante fazer as tais misturas com as plantas que nós já detectámos que são antagonistas de fitóftora, juntar com pastagens já conhecidas e semeadas. Por último, isto são os livros que nós já fizemos relativamente com esta problemática. Estes dois foi do Prodeesa, do Interreg, e este é aqui deste Gol Montado. E muito obrigada pela vossa atenção. Alguma questão? Estou à vossa disposição. Eu venho também fazer o complemento desta apresentação da minha colega Ana Cristina relativamente a perspectivas de atividade alelopática, que foi também este último aspecto que foi focado, que nós estudámos várias plantas ao longo de vários anos, com ensaios de laboratório, ensaios em estufa, e depois, infelizmente, não chegámos ainda a fazer os estudos de campo, mas temos o potencial destas plantas para a redução da fitóftora no campo. É só carregar aqui, nestas setinhas. Portanto, este trabalho foi feito também no âmbito do projeto de Declínio do Montado, do grupo operacional, que foi coordenado pela ACPA e com o INIAV como um dos parceiros. O objetivo já foi apresentado, mas o principal seria, de facto, contribuir para a mitigação do declínio com práticas culturais, fertilização do solo e pastagens melhoradas, que tenham viabilidade económica, que possam ser aplicadas em larga escala e que façam parte, de facto, de uma gestão sustentada do montado. Em termos de objetivos específicos daquilo que vou apresentar, portanto, é avaliar o potencial alelopático de espécies herbáceas, principalmente crucíferas, que estejam presentes na flora do montado, e avaliar a suscetibilidade de espécies herbáceas utilizadas em pastagens, neste caso já gramíneas e leguminosas, e que sejam sensíveis ou não à infecção causada por este patogénio. E, no final, selecionar quais são as espécies, de facto, que são mais adequadas para produzir misturas de plantas que possam contribuir para o enriquecimento de pastagens, ou utilizar, por exemplo, faixas
no montado ou à volta do montado que possam contribuir para reduzir o inóculo. A alelopatia já foi falada, portanto, interação química entre plantas e micro-organismos do solo, que pode ser, de facto, direta ou atuar sobre os micro-organismos do solo, e, de facto, o que acontece é que as plantas, em todos os ecossistemas, têm interações bioquímicas com o seu ambiente. As plantas não se podem defender, não podem fugir, como acontece com os animais, têm que ter as suas próprias, principalmente, armas químicas. E são compostos do metabolismo secundário que são libertadas pela raiz, principalmente, mas também, como podem ver, pela parte aérea, portanto, pelas folhas. Nós estudamos principalmente as interações a nível do sistema radicular, principalmente com plantas, mas também já vimos nestes estudos mais recentes que o microbioma também pode ser modificado e haver interação, como se vê aqui, interação entre os micro-organismos do solo e eles próprios poderem também libertar depois outros compostos que então vão interagir com as plantas e ter resultados que nos podem ser favoráveis para nós e desfavoráveis para os patogénios. Temos aqui uma lista das espécies mais comuns na flora do montado, portanto, como veem, também temos algumas, não são muito comuns, mas também temos algumas crucíferas, as brasicáceas, como por exemplo, muito conhecido o saramago, as mostardas, as cistáceas, portanto, as estevas, as roselhas, algumas leguminosas, não só herbáceas como também arbustivas. Temos as lamiáceas, as lavândulas, as flomes, os tomilhos e também muitas gramíneas. Portanto, destas espécies que existem na flora do montado, nós fomos selecionar algumas que estavam presentes nos levantamentos florísticos que fizemos em 2 dos montados de Ourique no âmbito do projeto, e de facto destaca-se que as principais espécies são de gramíneas e leguminosas. Veem que há alguma diversidade de espécies. No total temos que o número de espécies por montado nos anos em que foram feitos os levantamentos variaram entre 30 a 80 espécies, portanto há montados com maior diversidade do que outros. Encontramos no total 122 espécies diferentes pertencentes a 29 famílias botânicas, em que predominam espécies anuais, mas também temos vivados e perenes. Como sabe, o montado tem os vários estratos arbóreo, arbustivo e herbáceo. Neste caso, interessam-nos as plantas herbáceas que possam ter algum efeito alelopático, e da biografia destacamos a cevada dos ratos, a Ordium marino, a Dactylis e a Vestucarundinácea, assim como algumas crucíferas como o ráfanos e a Sinapis. Depois, como vamos ver, estudámos mais espécies para além daquelas que encontramos nos montados, para termos uma ideia mais geral do que poderia acontecer e quais eram as potencialidades alelopáticas dessas espécies. Portanto, isto é um conjunto de espécies que nós estudamos e fizemos ensaios in vitro com extração dos compostos a partir da raiz. Portanto, eram extratos aquosos, digamos que é aquilo que acontece na natureza, e estudámos uma série de espécies, portanto, desde o grão de bico, os termossos, termossoal branco e a termocilha, um conjunto também de gramíneas, o centeio que foi falado, a zevém, a cevada dos ratos, o braquipódio, e depois dentro das crucíferas, portanto, são espécies que já se conhece que têm potencial alelopático. Por exemplo, em Espanha já se usam mesmo a uma fumigação de enterrar determinadas espécies, por exemplo, mostarda negra, portanto, uma brássica que tem também efeito alelopático sobre a fitóftora. Portanto, nós estudamos Diplotaxis, que é uma rúcula, o saramago e 2 mostardas. Portanto, fizemos ensaio, fizemos os extratos, fizemos depois ensaio in vitro, em que foram inoculados placas de Petri que tinham o fungo, não é um fungo. E então o que temos aqui é a inibição do crescimento micelial, portanto vamos ver o efeito em várias fases de desenvolvimento do fungo, e como veem, há 3 espécies que se destacam, a Diplotaxis, portanto a rúcula, o saramago e a mostarda, que estão aqui destacadas em baixo, e que, ao contrário das outras, tiveram um significado inibição do crescimento micelial. Como podem ver aqui, temos
uma testemunha em que não temos os extratos, comparativamente com um extrato de eruca em que não houve crescimento, de facto, da Phytophthora. Depois fomos ver também, portanto, já vimos este gráfico há bocadinho, não só o efeito no micélio, mas também nas estruturas de propagação, porque também interessa que reduzir a dispersão do fungo. Portanto, isto são tudo ensaios in vitro e em soluções do solo em que se confirma, de facto, que estas espécies, como o saramago e duas rúculas, o Diplotaxis e a eruca, têm efeito sobre o crescimento. Aqui temos o crescimento do micélio, a germinação dos zoósporos, a produção de esporângios com 6 e 12 dias e a formação de clamidósporos. E, como veem, a Diplotaxis, que é aquela que está azul, tem maior efeito. Depois, a eruca e o ráfanos, que embora seja a que é mais frequente nestes montados, tem menos efeito, mas também produz reduções, por exemplo, até de 50%, cerca de 50% na produção de clamidósporos. Portanto, tínhamos feito o ensaio in vitro, mas é sempre importante perceber como é que se comportam no solo, porque in vitro temos um potencial do que pode acontecer, mas depois, este foi também um ensaio que a minha colega já falou, em que os mesmos extratos daquelas 3 espécies que nós tínhamos selecionado, 2 espécies, porque o saramago não foi tão eficaz, portanto, a eruca e a Diplotaxis, fomos ver o efeito, então, sobre a capacidade de infecção da Phytophthora em 3 espécies, sobreiro, azinheira e o Quercus faginea, e, de facto, há uma sensibilidade diferente de cada espécie e tínhamos sempre o Lupinus albo, portanto, a termocilha, que servia de controlo positivo. Portanto, tínhamos a certeza que o micélio estava no solo e que, de facto, contribuía mais para o desenvolvimento da Phytophthora do que para a sua redução. E vemos aqui que, onde está o D e o E, portanto, onde tínhamos Diplotaxis e eruca, houve uma redução da Phytophthora no solo em qualquer uma das espécies. Isto era só para acentuar que, de facto, o Lupinus acentua o crescimento da Phytophthora, ao passo que a eruca, principalmente, reduz em todas as espécies o desenvolvimento da Phytophthora no solo. Embora nós não tenhamos encontrado estas 2 espécies nos montados de Ourique, elas não apareciam, mas elas são 2 espécies que existem em Portugal. Portanto, é importante, quando se fala em enriquecimento de pastagens, em se fazer sementeira, que seja também de espécies que existem no país. E, de facto, tanto a eruca como a Diplotaxis existem no país, e, portanto, também são resultados de um projeto sobre Diplotaxis que foi desenvolvido por uma colega nossa do INIAV, e que, de facto, ela existe no nosso país, talvez mais a norte, mas de qualquer maneira não é uma espécie exótica. Por outro lado, também o ensaio que falámos que foi falado da seleção de plantas hospedeiras e não hospedeiras de Phytophthora, fizemos primeiro um ensaio in vivo com diferentes espécies, portanto, também já tínhamos falado, foram as mesmas espécies que fizemos ensaio in vitro. Fomos ver também o efeito in vivo em estufa. Portanto, selecionámos 10 espécies de plantas e temos aqui a redução do crescimento, não só da parte aérea, mas também da parte radicular de solo infestado comparado com solo controlo, sem... E então, por exemplo, aqui temos, no solo infestado, por exemplo, aqui na rúcula selvagem, o desenvolvimento radicular é muito maior do que no controlo, porque esta planta tem um efeito, de facto, não só in vitro, como também no solo. Na seleção de plantas hospedeiras, temos aqui a lista em que temos o controlo solo não infestado e solo infestado e o desenvolvimento da parte aérea e da parte radicular, em que estas espécies, Lupinus luteus, portanto a termocilha, a mostarda e a mostarda negra, se mostraram muito sensíveis a este patogénio e, pelo contrário, houve uma redução do número de propágulos no azevém, na cevada dos ratos, paraquipódio e na eruca. Portanto, estas são aquelas espécies que, tanto em laboratório como em ensaio in vitro, se mostraram
mais tolerantes a esta espécie. Fizemos também depois outro ensaio agora com 11 espécies de plantas herbáceas, que seria metade 5 gramíneas e 5 leguminosas, também para ver o efeito de se seriam hospedeiras ou não de Phytophthora. Portanto, aqui estão as espécies, são os tais trifólios que foram falados. Também tínhamos a luzerna e uma diversidade de gramíneas, principalmente lóleos, a festuca e a dactylis. E, de facto, o que temos é que, em relação à colonização do solo, o lóleo perene tinha uma quantidade muito menor do que as outras espécies, portanto, estou só aqui a selecionar aquelas que poderemos destacar. A festuca, o trevo encarnado, que seriam aquelas que teriam aspectos mais positivos. Pelo contrário, a termocilha, como vem do lado direito, é aquela que fomenta mais o desenvolvimento da Phytophthora no solo. Portanto, como, digamos, resumindo, as plantas hospedeiras de Phytophthora seria a termocilha, a mostarda e a mostarda negra, e plantas não hospedeiras, o lóleo, a Diplotaxis e o Brachypodium. Como conclusão, algumas, claro, que são reforçar aquilo que a minha colega disse, porque os ensaios foram feitos no projeto e tinham esse objetivo. Portanto, a azinheira se revelou a mais sensível dos quercus estudados, relativamente ao quercus schuber e ao quercus faginea. A única espécie de quercus que vivenciou mortalidade, em particular em contacto com a termocilha, foi a azinheira. E as plantas com efeito alelopático sobre a Phytophthora, temos em primeiro lugar a Eruca vesicária, portanto contribui para a redução da Phytophthora no solo, também nos ensaios in vivo. Teve um maior efeito do que a outra rúcula, do que a Diplotaxis tenuifolia, e ambas as espécies existem na nossa flora, embora não tenham sido identificadas nos montados. Portanto, são estas duas espécies, portanto, duas crucíferas. Depois temos plantas não hospedeiras de Phytophthora dentro das gramíneas, das luminosas e também das crucíferas, como, por exemplo, aquelas já tinham sido faladas, os lóleos, a festuca e o trevo encarnado. E, pelo contrário, a termocilha é uma planta hospedeira de Phytophthora, como temos visto, que fomenta muito o desenvolvimento deste patogénio no solo. Em termos de perspectivas futuras, estas espécies podem ser consideradas para o enriquecimento de pastagens, haver também forma de propagar estas espécies, uma vez que elas não são muito ainda utilizadas nas misturas que existem. É necessário fazer a instalação destas passagens no campo e o efeito será com certeza mais evidente em montados jovens. E eram estes resultados que eu queria ter. Muito obrigada. Bom dia a quem ainda não cumprimentei. Agradeço à ACPA o convite para participar mais uma vez num colóquio que desenvolve e permitam-me que felicite a ACPA e o seu presidente por sempre que têm oportunidade, eles organizam colóquios, mesas redondas para promover o conhecimento e a difusão do conhecimento relativamente ao declínio do montado, ao futuro do montado, à sustentabilidade do montado, tudo o que tem a ver com o montado. É a organização mais pugna pelo montado em Portugal, na minha opinião. Portanto, são merecedoras do nosso reconhecimento e do nosso aplauso. Dito isto, vou falar sobre 3 temas. O primeiro é, vamos pôr de acordo o que é o declínio do montado. Chegado a acordo, vou falar quais são os agentes que provocam o declínio. E depois, uma estratégia para suster o declínio e meios de ação para reverter o declínio. Declínio, o que é que temos de declínio? Nós dizemos a queda do Império Romano, não dizemos o declínio do Império Romano. Ou dizemos a queda do Império Britânico. Não dizemos o declínio do Império Britânico, mas dizemos o declínio do montado. Quer dizer que é algo que tem séculos e que não é por isto ou por aquilo que acontece com o Império Romano. Não é? Tem uma debacle. Portanto, há uma resiliência própria do montado. Mas o montado é um sistema em equilíbrio instável, desde o momento em que é criado.
não suporta intervenções bruscas, intensas, e o abandono leva à degradação do sistema. A resiliência das árvores dispersas é menor do que essas árvores em povoamentos. Em povoamento, a resiliência é maior. Portanto, montados em declínio significa que foi rompido o equilíbrio. Mas nós ainda não definimos qual é o equilíbrio ótimo. Quer dizer, este é que é o montado ótimo. Não, ainda não há nem lado nenhum define. Não, montado ótimo é assim. O bom montado é este ou aquele. Natividade dá uma opinião baseada no estudo dele, que é, para ele, é um parâmetro muito simples. A projeção da copa das árvores no solo, o assombramento, deve cobrir 75% da área. E 25% deve ser para entrar o sol, que é importante. Mas a partir daí nunca mais ninguém disse nada sobre qual era o ótimo, onde é que temos o estado ótimo. Mas isso também não interessa, porque nós queremos saber é isto. Está num estado determinado, quando é que o montado entra em declínio. E isso é o que nós temos que saber. Também sabemos que o declínio prolongado leva a que o montado evolui, degradando-se, até chegarmos a árvores dispersas, aí já não é montado. Ou então, em outros casos, até terra limpa, sem árvores dispersas. As árvores dispersas têm algo muito importante, que é, são as que se refestaram, são as mais resilientes. Todas as outras sucumbiram às ações dos agentes que causam o declínio e aquelas resistiram. Portanto, essas árvores devem ser os sementões. Deve ser onde nós devemos buscar a bolota para, se quisermos, reconstituir o montado, semear, etc, etc. Agora, chegado a esta ideia do declínio, o que é que pode provocar o declínio? São 3 agentes. É devido à ação, fundamentalmente, a 3 tipos de ações. Uma, que é a ação dos agentes bióticos, como temos aqui o exemplo. Né? O efeito do exemplo biótico. Que resultam, muitas vezes, quando temos um desequilíbrio biótico, resultam da ação do homem que levou a esse equilíbrio. Não é? Por exemplo, tivemos o caso, já no século XIX, o primeiro diretor da Estação Agrária ali de Beja, que era a saída de Beja, ali ao pé dos Moinhos, era um homem chamado Eusébio Nobre de Carvalho, que no seu relatório final de curso em agronomia escreveu sobre os montados de azinho no distrito de Beja. E aí o homem já desanca em tudo o que é, dispara a torta e a direito sobre o que estão a fazer, estão a desgraçar o montado de azinho. Já nessa altura havia o declínio do montado de azinho. Tudo o que estão a fazer, mas aí era o homem. Lavouras profundas, frequentes, muito gado, podas enormes, é preciso carvão, corta-se o que for preciso. Houve uma altura do sobreiro, era o entrecasco, os taninos para a curtimenta dos cortumes. Corta-se tudo o que é preciso para tirar dali a cortiça, para tirarmos os cortumes. Havia uma ação antrópica fortíssima. A cortiça, cada um tirava quando bem entendia. Só que no fim do século XIX, para virar ao século XX, é que começou a dizer, não. Primeiro, não é proibido tirar a cortiça antes dos 5 anos. E depois até 1929, saiu a lei dos montados, aí já eram 9 anos. Portanto, felizmente, da parte da ação do homem, temos vindo a melhorar com ações que já sabemos que fazem muito mal e que se devem ser banidas. Lavouras profundas, etc, etc. Os agentes bióticos, quer dizer, por exemplo, em 1932, nos anos 30, houve uma praga terrível do Burgo, a Botrytis viridiana, Tortrix viridiana. Como devem saber, naquela altura, o porco montanheiro era uma base fundamental da economia de montado. E aquela porcaria do bichinho dava cabo da bolota. Portanto, eram quebras terríveis. Tanto que o governo disse obrigado a criar um centro de combate ao Burgo em Vila Nova de São Bento. Vejam lá onde é que foram criar. E depois fizeram uma série de ações. O Burgo foi extirpado. Já não temos esse problema, em grande como uma praga. Mas, atenção, está ali o Zé, ainda se deve lembrar que, por volta de 1970, ainda se pagava a taxa do Burgo. Todo o produtor, todo o agricultor, tem azinheiras, faças montanheiro ou não, por hectare havia uma taxa para combate ao Burgo. E nos últimos anos, o combate era por avião. É claro que agora já ninguém pensa
passa pela cabeça de ninguém, mas fazemos o ataque, seja o que for, de avião. Pronto, está a ver as questões. Agora, alterações climáticas. Bom, isto aí é novo, porque antes tínhamos a ação do homem e a ação dos agentes bióticos, mas agora temos as ações climáticas. Ações climáticas terríveis. Precipitação, 1, 2, 3 anos, déficit hídrico terrível do arvoredo ali, com falta de água para subir os nutrientes. Não é? Temperaturas extremas, calor terríveis. Ainda não estamos muito bem. Sabemos como é que pode evoluir e valores pode atingir. Mas ainda não estudamos bem o efeito que isso tem no povoamento, nos vários fatores, desde o solo, a árvore, etc, etc. Bom, agora, ações. Como é que podemos combater isto? Na parte biótica, fundamentalmente está aqui um livro que é Gestão e Prevenção é pela gestão, uma boa gestão. Uma boa gestão. E monitorização. Boa gestão e monitorização. Porque a Espanha está aí ao lado, insetos e não sei o quê podem aparecer. Veja o que acontece aí agora com aquele bichinho da oliveira, que veio de Itália, não lembro o nome. Portanto, tem que haver uma monitorização muito mais apertada. Os serviços oficiais, as instituições, têm que ter técnicos capazes para estarem a monitorizar os montados, saber que aconteceu aqui algo, está a surgir aqui qualquer coisa de anormal, para depois tentarmos, pelas práticas de gestão, pelos outros efeitos, evitar que se propague, que avance, etc, etc. O caso aquilo do pinheiro, como é que chamou? Matava o pinheiro bravo. Também houve, limitavam-se zonas para não se expandir. O mato, para não se expandir. Assim. Tem que haver atuação dessa maneira. Mas para isso tem que haver uma monitorização muito forte, para depois tomarem medidas que estão adequadas. Os efeitos do homem antrópico, já sabemos, já há códigos de boas práticas agrícolas, o que é que não devemos fazer, isso está mais conhecido. Voltando aos agentes bióticos, uma coisa muito interessante, que eu já tinha o livro, já me tinha oferecido o livro e estive a ler. Há aqui duas coisas muito interessantes. Primeiro é a questão da vegetação, do efeito alelopático, etc, etc. Mas depois outra coisa muito engraçada, é que nós até há pouco tempo, e então os homens das pastagens, estão nos pastéis, para quem quiser inscrever na Sociedade Portuguesa de Pastéis e Forragens, vão para o campo e era logo ver luminosas, lá luminosas, onde é que estão luminosas? Não, luminosas temos que fazer semear, temos que ter luminosas, sabe, luminosas, vamos atuar de maneira a favorecer as luminosas. Mas a partir de agora a gestão complica-se. Temos que ter atenção às luminosas por causa da pastagem para o gado, mas temos de começar a ter atenção às plantas com efeito alelopático ou às plantas com efeito favorecem aos hospedeiros da fitófora. Está sempre a complicar-se isto. O homem avança, 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 quanto mais avança, mais se complica. E isto é um ensinamento. Então temos que passar a ter atenção se há luminosas, mas também há aqui plantas boas que combatem a fitófora. Epá, então não vamos mexer nessas. Epá, aqui há outras, estas só que fazem é favorecer a fitófora. Temos que as erradicar daqui. Portanto, haver a gestão cada vez a complexizar-se mais. Por fim, para a seca. E então, como é que combatemos isto? Bom, desde logo, já disse para os fatores bióticos e antrópicos. E agora, para o declínio, que também é geral, tem que haver uma estratégia para a água. Portanto, a água é fundamental no sistema. É de sequeiro, está bem. É de sequeiro quer dizer que utiliza de uma forma muito eficiente a pouca água que recebe. Mas se essa água vê um limite a partir daquilo, já não é nada, abaixo de zero, já não é nada, temos que ter uma estratégia para conservar essa água, etc, etc, da água. Uma estratégia para a água. Depois uma estratégia para a matéria orgânica. E para o pH. Temos que atuar no pH, com calagens e matéria orgânica. Como é que vamos favorecer a matéria orgânica? E lá em Ourique já disse como é que vamos fazer a matéria orgânica, é fundamentalmente com o assombramento. Né? O assombramento favorece a matéria orgânica, com a maior densidade do arvoredo de assombramento. E por outra fazer pastais ou não sei o quê, mas fazer, não digo curvas níveis, mas fazer, como um caso que eu conheci em Espanha, como o meu colega fez, a partir do mato, fazia curvas. Nas curvas níveis, depositava o mato, batia com a reta, calcava, e em alguns sítios até punha a terra por cima, e da erosão e a água que ficava ali, depositava ali, e via-se as pastagens a melhorar, que era uma maravilha. Bom, tem que se pensar. Estratégia para a água, estratégia para a matéria orgânica, podemos atuar no pH. Agora,
antes de mês da ação, pronto, já disse que a laje, presença de luminosas. Há uma pergunta que tem que ser feita. Estes estudos são muito importantes, a pouco e pouco estamos a evoluir, mas eu pergunto, qual é o efeito das alterações climáticas nas pragas e doenças? Logo, toda a gente já diz, maior calor e umidade, espera lá, isso não há umidade. Como é que é? Isso não está bem esclarecido e tem que ser estudado. E, por outro lado, o efeito no complexo micorrízico e rizobiano. Porque nas beiras azinheiras, naqueles solos delgados, conseguem-se alimentar, porque têm raízes pastadeiras, que têm o complexo micorrízico, que é a partir daí que elas conseguem alimentar-se com pouca água. Não há o ditado popular, e todos sabemos, que o homem ali sabe disso melhor do que eu. Ano que não chove, não é ano de cogumelos, não é verdade? Não chove, não há cogumelos. Quer dizer, não chove, o complexo micorrízico está parado, também como os cogumelos. Portanto, tem que ser muito bem estudado. Agora já não é só chegar ali, olhar para as árvores e está visto. Não. Que é o que eu disse, cada vez é mais complexo. Temos que ir ao solo, temos que ver o solo e temos que estudar. Devia haver um projeto quanto a mim de ver o efeito das alterações climáticas completamente em Ourique, naquela zona. Vai ser pouca chuva, não vai ser nas outras, como dizem, muito calor e muita água. Não. Vai ser muito calor e pouca água. Qual é o efeito disso no complexo micorrízico e no complexo microbiano? Porque isso vai fazer com que as árvores entrem em declínio pouco e pouco, porque nós às vezes não notamos. Não vai ser como a queda do Império Romano. Vendo lá os árvores, vai tudo eito. Não, pouco e pouco. A densidade vai reduzindo, vai morrendo, vão secando, vão produzindo menos. O declínio é isto tudo. No montado vai ser assim devagarinho. E então, todos estes sistemas, se a gente não toma atenção, nós não estamos a ver, mas lá embaixo está a acontecer algo, estão a sofrer. Portanto, monitorização apertada, ver se há leguminosas, se não há leguminosas. Se não há leguminosas, tentar introduzi-las. Se há leguminosas, vamos favorecê-las. Como? Através de fertilizações fosfatadas. Não metam azoto, faz favor. Como eu sei de um caso, foi o professor Garcia, Pipetas, que dizia, mas o homem, metemos azoto e fósforo ao mesmo tempo. Diz, mas o que é que você fez aqui? Fizeste a adubação. Então você foi meter fósforo. Então a gente não quer lá fósforo, a gente quer meter azoto, a gente não quer azoto, a gente quer fósforo. Porque queremos é que elas trabalhem para nós a produzir o azoto, os risóbios. A gente quer que o risóbio trabalhe para nós para meter azoto. Não é? Portanto, estas questões são fundamentais. E não digo mais nada, senão alongo-me aqui, começo a prolongar e a aprofundar as questões, mas já acho que dei uma panorama geral, que é a minha opinião sobre o tema. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, à engenheira Ana Cristina Moreira, à engenheira Isabel Calha, ao engenheiro Seita Coelho e a toda a equipa que esteve do INIAV também envolvida na produção deste livro e da ACPA também. O nosso muito obrigado à ACPA, que de facto congratula-se por mais este conhecimento técnico e científico que é agora produzido e é colocado à disposição dos agricultores e dos produtores porclandianos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Pronto, está terminado.